pessoas. Imaginem se os átomos de um elemento químico ou de elementos diferentes não tivessem a capacidade de se combinarem uns com os outros. Qual seria a principal consequência disso? Com certeza, não encontraríamos na natureza uma grande variedade de compostos químicos. Existem diferentes maneiras pelas quais os átomos podem se combinar. É o que vamos estudar ao longo do estudo sobre as ligações químicas. Uma questão importante é que alguns elementos químicos, como por exemplo os da família dos gases nobres, aparecem na forma de átomos isolados. Esses elementos, como vocês podem ver, apresentam 8 elétrons na camada de valência. A única exceção é o hélio, porque ele apresenta apenas uma camada eletrônica com 2 elétrons. Em 1916, os cientistas Lewis e Cossel associaram esses dois fatos, ou seja, a tendência de elementos com 8 elétrons na camada de valência aparecerem isoladamente, com a tendência que os elementos manifestam de perder e ganhar ou compartilhar elétrons. A partir dessa associação, eles propuseram uma teoria para explicar as ligações químicas entre os elementos, denominada teoria do octeto. De acordo com essa teoria, um grande número de átomos adquire estabilidade eletrônica quando apresenta 8 elétrons na sua camada mais externa. Então, a teoria do octeto, ela é aplicada principalmente para os elementos do grupo A, que são chamados normais ou representativos. Nós vamos concentrar os nossos estudos justamente nesses elementos. E por que não os elementos do grupo B? Porque eles estabelecem ligações de formas diferentes e de forma mais complexa. Então, foge ao escopo do estudo do ensino médio. Bom, agora a gente tem aqui essa informação de que um átomo satisfaz a teoria do octeto, ele é um átomo estável. No caso do hidrogênio, ele é instável. Do hélio, nós já vimos que ele é estável, apesar de apresentar apenas 2 elétrons na camada de valência. O flúor é instável. O neônio é um gás nobre, então é estável. E o sódio é instável. A pergunta agora é: o que o hidrogênio, o flúor e o sódio, por exemplo, fazem para se tornar estáveis? Então, os átomos eles tendem a ganhar, perder ou compartilhar elétrons até adquirirem a configuração eletrônica semelhante ao gás nobre mais próximo dele, que é de 8 elétrons na camada de valência, na última camada, ou seja, um octeto. E assim, eles atingem o que nós chamamos de estabilidade. Então, na maioria das vezes, os átomos que perdem elétrons são os metais, e os átomos que recebem elétrons são os ametais. Metais eletropositivos têm a tendência a ceder elétrons, a metais são eletronegativos, têm a tendência a receber elétrons. Vejamos 2 exemplos nos slides seguintes. Aqui a gente tem o exemplo do sódio, o Na. Ele tem 2 elétrons na camada K, 8 na camada L e apenas 1 elétron na camada M, que é a sua terceira e última camada. Nesse caso, a tendência do sódio é ceder um elétron para adquirir uma configuração eletrônica semelhante à de um gás nobre, ou seja, 8 elétrons na camada de valência. Quando isso acontece, quando ele cede um elétron, ele se assemelha ao gás nobre e, como consequência, ele se transforma em um íon positivo, em um cátion, o Na+. Alguns átomos, como hidrogênio, lítio e berílio, diferente dos demais, eles se estabilizam segundo a configuração eletrônica do hélio, que é o gás nobre mais próximo a eles. Vamos ver agora o flúor. O flúor ele tem 7 elétrons na camada de valência, que é a última camada, no caso dele a segunda, que é a camada L. Então, ele tem a tendência a receber um elétron para se estabilizar, formando o ânion fluoreto, que possui a configuração de um gás nobre. Nesse caso, ele se assemelharia ao neônio. Vocês podem estar se perguntando por que o sódio não ganhou 7? E por que o flúor ele ganhou apenas 1? É só a gente considerar, né? 7
é mais fácil ganhar 1 do que perder o 7. No caso do sódio, é mais fácil perder 1 do que ganhar 7. Então, energeticamente, é um processo mais favorável. A partir desse entendimento de que alguns átomos têm a tendência a ceder elétrons, que outros têm a tendência a receber elétrons, a gente vai começar a ver agora os tipos de ligações. São 3 tipos apenas: iônicas, covalentes e metálicas. Vamos ver cada uma delas individualmente e com alguns detalhes. A ligação iônica ela é caracterizada pela atração eletrostática dos íons que são formados quando os átomos perdem ou ganham elétrons. Então, nós temos a formação de cátions, íons positivos, e ânions, íons negativos. Cargas de sinais contrários, nós sabemos que elas se atraem. Então, ocorre essa atração e, consequentemente, o estabelecimento de uma ligação iônica. Então, a ligação iônica é caracterizada sempre pela presença de um elemento metálico que cede elétrons e um elemento ametálico que recebe elétrons, ou o hidrogênio, que também tem essa tendência a receber elétrons. Então, com o objetivo de tornar esse entendimento e indicação da ligação iônica mais simples, nós costumamos utilizar os símbolos de Lewis. Esses símbolos correspondem ao símbolo do elemento químico a que o átomo pertence, e ele vai ser ladeado, vai ser rodeado pela quantidade de elétrons da última camada, que podem ser representados por bolinhas, por cruzes, por asteriscos, por coraçõezinhos, por borboletazinhas, o que vocês quiserem. O importante é que sempre represente o número de elétrons da camada de valência, que são os elétrons que vão participar das ligações. O cloreto de sódio, vocês podem observar que é a substância formada da ligação do sódio com o cloro. Então, de igual forma, outros sólidos iônicos eles vão apresentar uma rede cristalina, a gente vai ver daqui a pouco, organizada, que é formada por íons positivos e negativos que se atraem. Nesse caso, o sódio ele tem um elétron na camada de valência, vai perder esse elétron para o cloro recebe o elétron, a consequência é que o sódio agora tem menos elétrons na camada de valência, a força de atração aumenta, o raio dele também vai aumentar, vai diminuir. No caso do cloro, ele recebe um elétron, a força de atração diminui, então o raio do ânion, cloreto, é maior do que o raio do átomo que deu origem a ele. Nós temos agora um cátion e um ânion, ocorre uma atração e estabelece-se essa ligação. Eu estava comentando há pouco justamente como a gente vai representar. Observem que aí a gente tem agora o Na com 1 elétron e o cloro com 7 elétrons. É o número de elétrons da camada de valência. O símbolo de cada um deles representa o núcleo e os elétrons das camadas mais internas. A mesma ideia que eu expliquei há pouco. O Na+, e o Cl-, um é atraído pelo outro e vice-versa, e forma o NaCl, que é o cloreto de sódio. Um sólido iônico que tem essa rede cristalina organizada. Vocês podem perceber isso nessa representação aí. O sódio está nas, vou chamar bolinhas roxas, e o cloreto nas verdes. Então, eles estão fortemente atraídos uns pelos outros e é muito difícil quebrar essa ligação que existe entre eles. Mas nós vimos no exemplo anterior que sódio perde 1, cloro ganha 1. E quando essa quantidade de elétrons perdidos e ganhos for diferente? Por exemplo, no caso do cálcio e do cloro. O cálcio é um metal, tem 2 elétrons na camada de valência e a tendência dele é ceder esses 2 elétrons. Só que o cloro ele só pode receber 1. Então, como é que a gente vai estabelecer essa ligação entre eles? Nesse caso, nós vamos representar 2 átomos de cloro. Cada um deles vai receber 1 elétron do cálcio. Aí a gente tem a formação do cátion cálcio mais 2 e do cloreto. Só que nós temos agora 2 íons, 2 ânions. Depois nós temos a formação de CaCl2, que é o cloreto de cálcio, o sal formado. Então, é muito comum nós utilizarmos o termo valência para indicar a capacidade de ligação dos elementos. O sódio, que cedeu 1 elétron, e o cloro, que recebeu 1 elétron,
são classificados como monovalentes, ou seja, fazem uma ligação. No caso do cálcio, que cede 2 elétrons, ele é diobivalente. Se um átomo cede ou recebe 3, ele é trivalente, 4 tetravalente e assim por diante. Agora a gente vai ver algumas características dos compostos iônicos, compostos formados por meio de ligações iônicas. A primeira característica é que eles são sólidos nas condições ambiente, em condições normais de temperatura e pressão. Ou seja, todo composto iônico é sólido, mas não significa dizer que todo composto sólido seja iônico. A gente tem compostos formados por ligações covalentes e metálicas também, mas vou deixar isso um pouco mais para frente para outras videoaulas. A segunda característica diz que eles possuem elevados pontos de fusão e de ebulição. Como já vimos 2 slides atrás, eu acredito que 2, os sólidos iônicos apresentam uma rede cristalina organizada, formada por íons positivos e negativos que se atraem. Essas partículas apresentam um pequeno movimento que podemos considerar como sendo uma vibração. À medida que nós fornecemos calor ao sólido, essa vibração aumenta gradativamente, até que o movimento dos íons seja suficientemente alto para que a força de atração que existe entre cátions e ânions seja rompida. E aí não vai existir mais a rede cristalina organizada. Ou seja, o sólido se fundiu, ele derreteu. Isso ocorre a uma temperatura alta. Em outros termos, a gente pode dizer que o ponto de fusão é alto, é elevado. Se o aquecimento continuar, ocorrerá a ebulição à temperatura mais alta. Terceira característica, eles constituem estruturas eletricamente neutras. Acredito que é fácil a gente identificar isso, porque tem cátions e ânions, íons positivos e negativos que se atraem e se neutralizam. A quarta característica, o melhor solvente dos compostos iônicos é a água. Então, quando um sólido iônico ele entra em contato com a água, ocorre uma diminuição da força de atração entre os cátions e os ânions. As moléculas de água em movimento interagem com esses íons e, como consequência, a rede cristalina é desfeita. A partir daí, os íons ficam rodeados de moléculas de água. Esse processo de separação dos íons é denominado dissociação. Depois a gente vai estudar mais sobre isso. A quinta e última característica é que eles conduzem corrente elétrica quando em solução aquosa, dissolvidos em água, ou fundidos, quando aquecidos e liquefeitos. A condução de corrente elétrica ela é possível quando existem cargas em movimento. Em um cristal iônico, não há movimentação de cargas, porque os íons eles estão presos em uma rede cristalina organizada, como nós já vimos. Desse modo, o cristal iônico não é capaz de conduzir corrente elétrica. Mas, por outro lado, quando um sólido iônico ele é fundido ou dissolvido em água, os íons ficam livres para se movimentar. Nesses casos, podemos dizer que o sólido iônico é capaz de conduzir corrente elétrica. Vocês podem observar isso muito bem nessa imagem. No primeiro caso, nós temos apenas água. Vocês percebem que a luz não acende porque a água não é uma substância iônica, consequentemente não tem íons livres, não tem a possibilidade dessas cargas em movimento. No segundo, a gente percebe aí que é um sólido iônico, é um sal sólido, ele também não conduz porque, como já foi dito anteriormente, os íons, os cátions e os ânions estão presos. Na terceira situação, a lâmpada acendeu, é uma mistura de água e sal, é uma solução aquosa de sal, de um composto iônico. Vocês percebem que os cátions e os ânions estão livres, eles podem se movimentar. Consequentemente, a gente tem a condutibilidade ou a condução de corrente elétrica, por isso que a lâmpada acende. Finalizamos essa primeira aula, eu quero só compartilhar com vocês uma breve reflexão, que é a parte de um texto de Paulo Roberto Gaeschi. É sobre recomeçar. Vocês já perceberam pela imagem, né? Não importa onde você parou, em que momento da vida você cansou, o que importa é que sempre é possível e necessário recomeçar. Recomeçar é dar uma chance a si mesmo, é renovar as esperanças na vida e, o mais importante, acreditar em você de novo. Sofreu muito nesse período? Foi aprendizado?
Chorou muito? Foi limpeza da alma? Ficou com raiva das pessoas? Foi para perdoá-las um dia. Sentiu-se só por diversas vezes? É porque fechaste a porta até para os outros. Acreditou que tudo estava perdido? Era o início da tua melhora. Pois é, agora é hora de iniciar, de pensar na luz, de encontrar prazer nas coisas simples de novo. Que tal um novo emprego, uma nova profissão, um corte de cabelo arrojado diferente, um novo curso, ou aquele velho desejo de aprender a pintar, desenhar, dominar o computador ou qualquer outra coisa? Olha quanto desafio, quanta coisa nova nesse mundão de meu Deus te esperando. Recomece.